Bom, gente, hoje é um curto review do fio BTR11, tá bom? E assim, caras, pra gente poder falar dele, primeiro a gente tem que falar de receptores Bluetooth, tá? Qual é a ideia? Você vai parear um desses dispositivos aqui, certo? A um dispositivo seu que vai enviar o sinal digital. Seja ele um computador, desktop, notebook, uma televisão, eu uso bastante televisão, ou um smartphone, que é o uso mais comum, certo? E aí sim, você conecta o seu fone de ouvido e utiliza o seu fone de ouvido, podendo deixar o seu smartphone para trás. Ah, para trás quanto, Henrique? Depende do seu smartphone, né? E depende do receptor Bluetooth que você está adquirindo. Mas a ideia principal é a única coisa presa ao seu corpo, além dos seus fones de ouvido, vai ser um desse bichinho aqui. E é claro, né, além do fone de ouvido, né, você pode usar isso como uma saída para ligar em algum dispositivo que tenha suporte para entrada auxiliar, como por exemplo o som de carro, é bem comum. Inclusive esse dispositivo da Cydia se vende como um receptor Bluetooth feito para carros. Mas uma coisa não limita a outra, tá? Um uso não limita o outro. Bom, a maneira que você vai escolher esse aparelho, enfim, depende do seu uso. Fato é que você pode gastar desde esses R$30 aqui mais ou menos, né, passando pelo fio BTR11 que custa aí hoje 15 a 20 dólares, né, sem considerar os impostos, o que significa aí pouco menos de R$200, né, hoje em março de 2025. E, claro, né, o meu teto, é claro que você pode gastar bem mais do que isso, seria algo como o Kudelix 5K. E assim, pelas várias funcionalidades, né, o 5K, né, o Kudelix, permanece como a minha opção de teto por ser um custo-benefício, na minha visão, para esse tipo de aparelho imbatível. Mas fato é que você teria que hoje gastar bem mais do que quase R$200 para poder ter acesso a esse tipo de portabilidade, né? E aí que entra o fio BTR11, que tem uma potência legal, uma duração de bateria legal, com preço legal, uma qualidade de áudio legal. Para aqueles que querem gastar uma quantidade de dinheiro irrisória, né, para os padrões de hoje, a gente já fez uma dica aí dos super baratinhos, né, no geral, o Cydia acaba cumprindo mais ou menos assim o seu papel, com uma qualidade satisfatória se você de fato sabe o que está comprando, certo? Mas você pode gastar de maneira irrisória também sendo membro deste canal na categoria hidratada por apenas R$1,99, sim, porque é o menor valor possível que o YouTube permite da gente colocar hoje, tá? Com isso você pode ter acesso antecipado aos conteúdos que são públicos aqui no canal e, claro, né, eventualmente participar das lives dos membros e dos chats fechados. Bom, passando toda essa questão de preço, né, o BTR11 é um aparelho minúsculo, cara. Assim, ele é menor do que o mais barato lá da Cydia, né? E é claro, né, ele é um pouco menor do que o Kudelix, mas é do mesmo tamanho na prática, tá? Desculpem a capa toda suja do Kudelix, vai acumulando poeira por dentro, não tem muito o que eu fazer, né? Depois eu deveria limpar, mas... Agora sim, ele tem um indicador de LED aqui na frente, tá? Que eu não vou ligar, senão vai parear aqui e pode zoar o som do vídeo. Um LED vermelho que te indica bateria baixa, tá? É o mesmo LED que fica aceso quando ele está carregando, em processo de carregamento, pasme. E ele te indica que está pareado ou pareando com a luz azul. Ele também te indica, né, com uma certa sequência de piscadas com determinada cor, qual codec ele está pareando, tá? Ele não tem suporte para USB áudio, então você não vai poder ligar ele com o cabo USB no seu PC para poder ouvir música, certo? Você vai ter que parear via Bluetooth. Você pode, no máximo, carregar ele no seu PC, que é o que eu recomendo vocês fazerem. Bom, ele possui um microfone embutido, tá? Porque o intuito dele é ser utilizado também em chamadas de telefone, né? Quem que usa telefone em 2025, mas beleza. Em relação à bateria, cara, a Fio promete 15 horas de duração, até 15 horas, cerca de 8 horas com o LDAC, tá? A gente vai chegar lá. O que eu não faço ideia se é real, porque assim, cara, eu nunca vi a bateria acabar. E eu recomendo a vocês não esvaziarem as baterias dos seus dispositivos eletrônicos, porque assim elas degradam mais rápido, né? Então assim, só confia que dá para poder usar por alguns dias de maneira casual sem se preocupar de ficar na mão. A Fio também promete 90% de carga em 1 hora de carregamento, o que me parece ser verdade, tá? Porque ele carrega bem rápido aqui na USB do computador. Bom, o corpo é todo de plástico, tá? Aqui inclusive não sei, velho, se tem alguma camada de um vidro muito esquisito ou é alguma resina mesmo, mas eu acho que é tipo literalmente tudo de plástico mesmo. A construção, vou ser honesto, é bem vagabunda, tá? Inclusive eu tive relatos de pessoas com problema, inclusive de um amigo mais próximo, tá? Que é bem cuidadoso, inclusive, que teve problema com o botão de ligar. Aqui tem um botão de ligar, né? Tá vendo que ele também pega dedo pra caramba. Mas esse botãozinho de ligar aqui, o cara simplesmente apertou normal, um dia normal mesmo, porque você tem que segurar um pouco pra poder ligar e desligar, e a parada emperrou, velho. Tipo assim, não adianta tirar, porque só zoou o botão, tipo, fudeu
parada inteira de uma forma que não tinha salvação. Bom, além disso, né, a Phil diz que você consegue parear até 2 aparelhos diferentes. Eu não consegui aqui. Se alguém conseguiu, me explica como, cara, porque eu tentei de várias formas e simplesmente não rolou, tá? E sim, eu sei que o segundo aparelho tem que ser pareado manualmente, é isso que eu não consegui. E uma coisa legal é que ele tem desses furinhos, né? Parece uma coisa boba, cara, isso é importante, tá? Pra mim. No Kudelix também tem, né? No Seizure não. Mas é, tipo assim, cara, um negócio desse tamanho, às vezes, se você quer usar num cordão, sabe? Por dentro da camisa e tal, isso aqui é legal. E assim, né, passamos dessa parte física, e antes de falar de som e potência, eu peço a vocês que primeiro o carro pare de passar, né, violentamente. Eu acho que o cancelamento de ruído funciona, mas vamos ver. Aguarde. Vou descobrir na edição. Tá violento o trânsito em BH aqui, 10 horas da noite. Doideira, viu? Bom, antes de falar de som, né, e potência, eu peço a vocês que deixem o like. E se você não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve, porque é muita falta de educação você assistir o vídeo até esse ponto sem se inscrever. E ativa o sininho, tá? Cara, a Phil promete uma resposta neutra, tá? E é o que nós conseguimos aqui nos nossos testes. Com uma qualidade acima da média, tá bom? O BTR-11 ele atinge aí com a gente um valor de 81 pontos de 100 para a qualidade de sinal. E não tem nada de relevante, né, que deva ser considerado aqui no fim das contas. Ele é um aparelho virtualmente livre, tá, de interferências, ele possui uma tendência de distorção maior ali na região mais grave, bem ali nos subgraves, mas é uma tendência de distorção que bate no limiar fora do audível, então não vai interferir no seu uso normal no dia a dia, tá? Agora, a formação de vários tipos de onda, tá? De senoidais até deste serra é virtualmente perfeita. E uma coisa que eu notei é que ele pode ter um certo comportamento errático, tá? Na reprodução de músicas quando você exige uma excitação no espectro inteiro, tá? Então ele acaba beneficiando a amplitude dos sinais na composição mais aguda, né? Que faz com que ele, teoricamente, já não fique tão neutro, percebe? Mas é tipo assim, se você estiver tocando uma coisa com muita informação, é como se ele tocasse um tico de agudo a mais, mas na prática, cara, a diferença ela é muito pequena, sabe? Eu só estou falando isso para fins de desencargo, porque eu creio que seja impossível que você escute caso isso aconteça, e isso não vai acontecer em 99% dos casos, porque não é assim que música funciona. Bom, em relação à potência, cara, a Phil declara 45 mW em 16 ohms. Essa é a propaganda deles. E assim, infelizmente, a Phil mente. Porque, cara, nós conseguimos 17% a mais, que foram 52,8 mW em 16 ohms. Aí você fala, você disse infelizmente. Sim, infelizmente, porque nós conseguimos 26,9 mW em 32 ohms, enquanto a Phil declara 30 mW, que são cerca de 10% a menos, né? Infelizmente, dessa vez. No geral, tá, as coisas são melhores do que as declaradas, né? Então, pô, fazendo uma média, pô, tá beleza. Eu ainda tento entender como que a Phil tem essa diferença tão grande nos testes, mas no BTR-11 não foi um daqueles casos bizarros onde eles declararam uma potência muito menor em 16 ohms do que a real, tá? E assim, ao passo que o BTR-11, ele é insuficiente para poder tocar com, digamos assim, um mínimo de folga, fones como o HE400SE, é claro que se você plugar vai sair som, tá? Você não vai ter um problema com o sinal distorcer, não vai faltar, tá faltando gráfica, tá faltando potência, não, velho, não vai ter nada disso, só vai tocar provavelmente baixo demais para você, então não recomendo. O que eu recomendo aqui, né, é o BTR-11 para fones com sensibilidade mais alta, tá? E fones que tenham a impedância declarada de pelo menos 10 ohms, que seria ali o seu pico de potência, depois ele tem uma queda, problemas de corrente, etc. Então ele é um feijão com arroz muito bem feito, tá? Com um preço acessível, duração de bateria boa e tal, tomando cuidados para que a construção não te traia, porque me parece que ela pode te trair, principalmente na mão de alguns cupins. O BTR-11 é mais do que recomendado, tá? Como uma opção barata e relativamente sólida, sem os mesmos problemas de sinal que algo muito mais barato pode trazer. Eu sei que tem outros concorrentes, tá? Eu ainda não testei eles, pelo menos parte deles e tal. E de fato, né, por ser barato, é que eu recomendo o Phil BTR-11 hoje, porque, cara, você não vai escutar diferença dele para um aparelho mais sofisticado, exceto se no aparelho mais sofisticado você tiver uma equalização, percebe? E o que eu não vou fazer nesse review hoje é falar de equalização do BTR-11, porque ele não tem. Dito isso, espero que tenham curtido e tenham sanado algumas dúvidas, tá, em relação a ele, e é isso, caras. Um abraço, fui. Bebam água, tá? Água com gás também hidrata, tá bom? Não caiam em contas de Instagram. E a gente volta em breve, a gente tem um review do Kudelix saindo aí em breve, talvez.